Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com um tema jurídico por aqui. A gente vai abordar as questões do acidente de trabalho, o que é considerado acidente de trabalho, quais são os direitos do empregado, os deveres do empregador. Tem algum procedimento padrão quando isso acontece? Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Te espero em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit. No Facebook é só digitar HIT TV Oficial. E o nosso canal no YouTube é HIT TV. Se inscreva e ative as notificações para você não perder nada. Tem o link de transmissão ao vivo, em tempo real, para que você possa nos acompanhar, mesmo quando estiver fora de casa e sem uma TV à sua disposição. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais. Espero a sua pergunta sobre o programa de hoje e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas, tá bom? @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Nosso convidado hoje é o Dr. Márcio Coelho. Ele é advogado especialista em previdência social e acidentes e lesões provocados pelo trabalho. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, de estar aqui conversando com você e com a sua grande audiência. É uma excelente oportunidade para a gente falar sobre esse tema que gera mesmo muitas dúvidas. Aí houve a reforma da Previdência e não fica muito claro se houve impacto com acidente de trabalho ou não, se mudou alguma coisa ou não. Então a gente vai ter a oportunidade de falar tudo no programa de hoje. E claro, a gente conta com a participação do público que sempre pede para que a gente fale sobre as questões aí de previdência, de benefícios e muitas vezes deles ligados aí ao acidente de trabalho. Então aproveita a oportunidade e participe do programa. Doutor, para começar, o que é acidente de trabalho? O que é considerado acidente de trabalho? Então, acidente de trabalho é aquele que ocorre no ambiente de trabalho, né? Então, pode ser uma queda, pode ser uma fratura, pode ser, enfim, uma lesão traumática, mas pode também ser uma doença ou uma lesão provocada pelo trabalho. Para você ter uma ideia do que nós estamos conversando aqui, acidentes do trabalho ocorrem cerca de 500 mil de acidentes do trabalho por ano no Brasil. E eu estou falando apenas dos acidentes comunicados, ou seja, aquele que o empregador comunica ao INSS que aquele empregado seu sofreu um acidente do trabalho. Se você considerar, então, a maneira global, todos os acidentes ocorridos em um ano, nós vamos para mais de 1 milhão. Para mais de 1 milhão. Desse 1 milhão que sofrem um acidente do trabalho, vamos supor, todos recebem um auxílio-doença, né? E alguns são aposentados. Mas uma grande parte desses trabalhadores acidentados ficam com uma sequela que não seria o caso de se conceder a aposentadoria e tampouco de continuar em prosseguimento com auxílio-doença. É uma sequela pronta e acabada. Pode ser um dedo, pode ser um punho, um cotovelo, um ombro. Não dá direito à aposentadoria, mas dá direito a um benefício chamado auxílio-acidente. E este ninguém conhece. Olha, auxílio-acidente. O auxílio-doença a gente conhece. Aposentadoria. Temporário, é um benefício temporário, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele, mas o que poucas pessoas conhecem, então, auxílio-acidente, a gente vai discorrer sobre ele também, doutor. Você falou do acidente que é provocado no ambiente de trabalho. Sim. Aqui, então, vou pontuar algumas questões. Então, pode ser, de fato, uma coisa bem acidental, por exemplo, caiu uma peça, uma lâmpada, uma estrutura, uma coisa em algum funcionário. E aí, não sei se entra se tem impacto, se era um ambiente seguro e de fato foi algo que ali
pode ser chamado de acidente, foi um evento que aconteceu, ou se já era um lugar cuja estrutura era precária, que já estava mais suscetível a ter. E aqui dei um exemplo, mas podem ser vários. Então, pensar nas lesões de esforço repetitivo. É uma empresa que te proporcionava questões ergonômicas aí do ambiente de trabalho, né? Dava para você ajustar a sua cadeira, o computador, havia possibilidade de ajustar para ficar ali, cada um tem uma altura. Normalmente os postos de trabalho são rotativos, né? Então pode ser que você nem tenha uma mesa para chamar de sua, para deixar ela todo dia já adequada para você. E aí os esforços repetitivos, pelo que o doutor falou, também se encaixam como acidente de trabalho. Queria entender se é uma empresa que está fazendo tudo direitinho e ainda assim os acidentes vão acontecer, ou se já é um lugar que deixa a coisa correr, o ambiente todo está mais sujeito a ter problema. Denise, eu diria que é os dois. Existe um acidente ocasional. Tá. A pessoa subindo uma escada, tropeça, cai. Mas existem os acidentes decorrentes de uma má manutenção de uma prensa, por exemplo. A prensa, ela repica, né? Ou então não tem um sistema de segurança para impedir que a mão do trabalhador não seja colhida pela prensa. E aí, então, nós temos, um acidente ocorrido que existe uma culpa concorrente do empregador, que não teve uma manutenção daquela máquina, não observou. Também aí nós temos, então, as tendinopatias, as tendinites, os movimentos repetitivos, né? Às vezes é uma questão de ergonomia, a pessoa trabalha com uma ergonomia inadequada, né? E digitando, enfim, um trabalho que, repetido isto todos os dias, durante anos, pode ocasionar uma tendinopatia. A tendinopatia pode ser nos flexores, pode ser no punho, pode ser no cotovelo, pode ser no ombro. E eu falo aqui para os bancários, por exemplo, né? Tem muitos que têm problema de tendinite. Falo também dos pessoal de telemarketing também, né? Temos também as pessoas em linha de produção e tudo mais. Essas pessoas sabem que está doendo, que está incomodando, mas não sabem, ou se sabem, desconhece que ali é derivado do trabalho e que por causa disso teria direito de receber o auxílio acidente que a gente está conversando aqui. O auxílio acidente, a grosso modo, corresponde à metade do salário da pessoa. Quem paga é o INSS e de tal forma que no final de cada mês, além do salário, ela vai receber o auxílio acidente de 50%, acrescido ao valor mês a mês, até o dia da aposentadoria dela. Então, vamos supor que falte 10 anos para a pessoa ser aposentada. Ela vai receber um auxílio acidente de 50%, mês a mês, pelos próximos 10 anos, podendo trabalhar onde quiser. Na mesma empresa, em outra empresa, com carteira registrada, pouco importa. Só que no final do mês, além do salário, ela vai contar o auxílio acidente de 50%. A única exigência é que permaneça contribuindo? Não. Ou não nem tem? A única exigência mantida pela lei é que a pessoa tenha um contrato de trabalho anotado. Tá. Contrato de trabalho. As pessoas que contribuem como autônomo, infelizmente os microempresários individuais, os MEI, não têm direito, a lei não protege contra os acidentes. Apenas aqueles que estão contratados, registrados. Então, mas mesmo assim, é uma legião. São 500 mil de acidentes acontecendo por ano no Brasil. Doutor, e que impacto esse auxílio acidente tem nessa força do trabalho? Então, isso implica em algo para o empregador? Como que se prova que essa lesão foi decorrente do trabalho? Isso é um grande ponto. Todo acidente do trabalho ou uma doença relacionada com o trabalho, como por exemplo as tendinites, as tendinopatias, o bancário, o banqueiro sabe, o banco sabe que dá tendinite, deveria de emitir a comunicação de acidentes do trabalho, comumente chamada de CAT,
A CAT é o documento que abre as portas para o trabalhador se afastar para o seguro e no final do tratamento, se não se recuperar, ter direito ao auxílio acidente 50%. Infelizmente, a maioria das empresas, uma boa parte delas, não emite a CAT. O trabalhador desconhece, porque o que eu estou falando aqui, para a grande maioria que nos assiste, é novidade, né? Não sabe, e fica por isso mesmo. Então, o que a gente está conversando realmente gera muitas dúvidas, né? Sim, como é sim. pouco falado Sim, também, sim. vou aproveitar essa oportunidade para explorar a sua presença aqui, doutor. Vamos lá. Então, você tem uma lesão, você falou que existe um limbo, né? Acho que quando você fala que não há necessidade de aposentar ou não faz jus à aposentadoria, tampouco ficar afastado recebendo auxílio doença indefinidamente. Então, como é um passo adiante? Então, existe um protocolo, um passo a passo? Primeiro emite a CAT, esse trabalhador precisa se afastar, não sei qual que é o trâmite, passa em perícia, faz as consultas médicas, recebe o auxílio doença, e aí, num segundo passo, não dá nem aposentadoria, também já foi dado doença como apto ali para voltar ao trabalho? E aí tem direito ao auxílio acidente 50%. Tá. Veja bem, o INSS, ele tem um cunho social. Tá. Ele existe em função das contribuições de todos os trabalhadores. Então, o INSS deveria de divulgar o que é o auxílio acidente, o que é a comunicação de acidente do trabalho e quais os benefícios, quais os direitos que o trabalhador tem, portador de uma sequela, de um acidente do trabalho, ou mesmo de uma lesão ou doença do trabalho. Mas ninguém divulga. Absolutamente nada. Eu estou aqui conversando sobre um assunto que eu tenho certeza que uma enorme parcela da população desconhece. Pra você ter uma ideia... E tem direito, às vezes faz jus ao benefício e não consegue... A grande maioria. Pra você ter uma ideia, hoje apareceu no escritório um trabalhador que se acidentou há 10 anos atrás. 10 anos. Mas ele tinha a CAT, ele tinha todos os documentos. Faltava um ponto de contato com alguém, com um advogado, que realmente entendesse da matéria. Dá para resgatar esse auxílio acidente, ainda que de 10 anos atrás. Só que vai receber os últimos 5 anos. Ainda dá. Mas mesmo assim é significativo. Não dá para fazer o de 10 anos atrás, mas os últimos 5 ele poderia receber retroativo. Sim. E permanecer recebendo até se aposentar. Até o dia da aposentadoria, não importando se ele está trabalhando ou não trabalhando, ele recebe. Tá. Quando há o acidente de trabalho, então, quem emite a CAT? Então, para quem que o funcionário reporta? Ou que movimentação é essa? Porque às vezes é uma coisa grave, a pessoa, né, ninguém se importa com a CAT até que a pessoa esteja bem, né? Então, são várias situações que podem acontecer, das mais graves, outras lesões. As mais graves, a fiscalização emite a comunicação de acidente. Tá. O trabalhador não sabe. Vamos supor que tenha perdido um pé, por exemplo. Tá. É uma situação muito grave. Aí, a comunicação de acidentes é emitida, até porque os órgãos que recebem aquela notificação, o INSS fala, olha, foi um acidente, tem que emitir a CAT. Porém, naqueles acidentes mais rotineiros, que não sejam tão graves assim, o empregador, o empregado desconhece. E o empregador também, digamos assim, não tem nenhuma vontade de emitir a comunicação de acidente e a coisa fica passa batida. Ele vai para o auxílio doença, mas como benefício previdenciário comum e não como acidentário, porque lhe faltou a CAT. Ele vai para o benefício previdenciário comum, recebe o auxílio doença previdenciário comum, tem alta, fica com o dedo ruim, ou um cotovelo, ou um ombro, não recebe absolutamente nada e fica por isso mesmo. Às vezes a empresa nem reabsorve esse... Com o passar do tempo, digamos assim, vamos supor, foi para o auxílio doença. O patrão não vai ficar 3 meses com uma máquina parada
Só porque o trabalhador está recebendo o auxílio-doença. Aquela máquina vai ter que ter alguém para produzir, fazer a produção. De tal maneira que o empregado, quando retorna para a empresa, ele já é visto como um estorvo. Porque a vaga dele já está preenchida por outro. E gera estabilidade o auxílio-doença? Sim, senhora. Tá. De 1 ano. Tá. De 1 ano a partir da data da cessação do auxílio-doença. Tá. Certo? Mas os empregados poucos sabem disso. Nós estamos falando aqui, quem é que se acidenta, vai? Os trabalhadores humildes. Né? Aquele que mexe com a serra, aquele que mexe com a prensa, aquele que mexe com um esmeril, ou com uma máquina injetora e por aí vai. Né? Esses são os que se acidentam. Né? E esses é o que se desconhece. Já aqueles que trabalham numa função mais elevada, como, por exemplo, os bancários, os operadores, telemarketing, então, esses já são acometidos pela tendinopatia. Perfeito. Já é uma outra situação, trabalho, né? Mas prevalece o desconhecimento. Então, quando o empregado sofre um acidente de trabalho ou fica doente em função do trabalho, pode ser a tendinite, pode ser erguendo também um peso e a coluna, a pessoa sente aquela dor na coluna e aquela dor não abandona a pessoa, ele tem que pedir a comunicação desse seu trabalho. Se o patrão negar, e isso acontece bastante, quem é o responsável? Ele pode pedir para o sindicato da categoria dele, ou ele pode pedir também para o Centro de Referência do Trabalhador. São 2 entidades aptas, por lei, a emitir a CAT no lugar do empregador. E esse documento é importantíssimo, para mais tarde fazer valer todos os direitos que ele certamente tem. Então, do que a gente está falando, eu já entendi que pode não estar na responsabilidade de um setor específico, mas todo gestor devia entender de quando é que emite a CAT e quais são esses trâmites para poder dar voz a esse empregado. Por que a resistência do empregador? Por quê? É o seguinte, muitas vezes, como acabamos de falar, o acidente decorre de uma máquina que repica. Esse trabalhador, assim acidentado, ele pode ter direito ao auxílio acidente de 50%, mas pode ter direito também a uma ação de indenização contra o empregador, porque aquela máquina está levando os dedos da pessoa, entende? Então, os empregadores têm uma certa resistência em emitir a CAT, com receio dessa ação regressiva. Mas o que nós estamos falando aqui do auxílio acidente é uma outra coisa que não tem nada a ver com essa parte. Perfeito, perfeito. Ao retornar ao trabalho, então eu imagino que aconteceu aí a questão do acidente, emitiu a CAT, fez tudo direitinho, recebeu por um tempo ali o auxílio doença. Isso. Aí houve a alta, a pessoa volta para o trabalho, muito provavelmente o posto dela já está preenchido. Uma boa parte das vezes. E ela tá na estabilidade, você gerou uma estabilidade, o doutor comentou aqui conosco. Hipotética, né? Porque ela não pode. Falta a CAT. Como é que ele fica? Como ele fica? Fica o seguinte. Porque está recebendo salário. Fica o seguinte, muitas vezes o empregador acontece, contratou um outro e vê com maus olhos. Aí fala, lá vem aquele cara, agora como é que eu vou fazer? Olha, passa no setor médico da empresa, vamos ver se está bom. O médico fala, não, ele precisa de tratamento. Aí manda para o INSS. De novo, mas já recebeu volta, chama-se limbo. Vai para o INSS confirma a alta. Aí ele volta para a empresa e fica nisso. Como a carteira do trabalho está sem baixa, o trabalhador fica com a impressão que, de alguma forma, ele ainda pode estar vinculado com a empresa. Só que a empresa já tirou ele da folha de pagamento. Ele não recebe salário, recolhimento de fundo de garantia, INSS, isso nada. Não deveria acontecer. Nada. Não recebe nem de um lado nem do outro. Acontece. E aqui vale lembrar que o benefício do auxílio-doença, ele não é no valor integral do salário, né? Não é. Não. É mais baixo. É mais baixo. E que pode demorar para a pessoa começar a receber, porque até marcar perícia, a gente sabe que tem esses problemas. É demorado. Então a pessoa já ficou sem assistência ali naquele começo, depois ela volta, fica nesse vai e vem, que é o limbo, que o doutor comentou aqui conosco. Acontece muito. Quanto mais grave o acidente, mais tempo ele demora no auxílio-doença. Com certeza. Mas certo é
que aquela vaga dele já foi ocupada. Quando ele volta, ele passa a ser considerado um estorvo. O patrão não quer mandar embora porque sabe que tem um acidente envolvido ou uma doença relacionada com o trabalho, não manda embora. Se mandar, ele vai procurar um advogado e tal. E aí manda para o INSS. O INSS fala, não, mas aqui você já não tem mais nada. E aí? E ele fica nisso. Como resolve esse problema? Tem que ter o contato de um bom advogado. Aí é o seguinte, você quando está com uma dor de dente, você não vai no dentista? Vai. Aí tem que procurar um advogado. Se a dor de dente for insuportável, você vai no dentista, mesmo que você não goste, ninguém gosta de ir no dentista, né? E essa dor quanto tempo ele aguenta financeiramente aquela situação. Aí chega uma hora que ele fala, olha, não dá mais, né? Aí procura o advogado propõe o retorno dele para o emprego, né? Em função da estabilidade, né? E se persistir realmente uma doença que o INSS nega, ele também pode entrar com um processo na Justiça Federal para receber o auxílio-doença. Ele precisa fazer alguma coisa, porque senão vai ficar do jeito que está. Auxílio-doença ou auxílio-acidente? O auxílio-doença, porque ele está doente. Para voltar para o auxílio-doença. Ou recebe o auxílio-doença e volta para o INSS, ou volta para o trabalho. Se aquela cessação do auxílio-doença, ele tiver uma sequela, porque aí não é mais auxílio-doença, aí sim. Aí sim. Aí sim. Tá. É possível retornar ao trabalho? Vamos imaginar que cessou o benefício do auxílio-doença, mas permanece ali uma questão. Então, não tem nada... Não sei se eu vou me expressar da maneira correta, mas, por favor, me dá uma linha aí para eu conduzir essa pergunta. Ele pode retornar ao trabalho, talvez não exatamente naquela função. Então, não está uma coisa aguda, às vezes é uma doença que se tornou crônica, que ele vai carregar a vida toda, mas o INSS liberou ele para o retorno ao trabalho. A lei diz o seguinte, que a pessoa deve ser adaptada numa atividade condizente à situação que ele se encontra, né? Agora, isso é respeitado? Não. A empresa pode dizer que não tem uma posição que eu possa te absorver. O empregador fala, eu não vou mandar ele embora, que ele vai procurar a justiça. Então, manda para o INSS. Aí fica nisso. Já aconteceu casos que o trabalhador ficou 2 anos nessa situação, achando que, de alguma forma, ainda teria o emprego dele de volta, né? A carteira está sem baixa, só que o empregador tirou ele da folha. Fica nessa situação. Agora, nesse caso, vou pegar esse exemplo, 2 anos que essa pessoa então ficou sem receber salário. A pessoa se ilude, quer dizer, a pessoa, ela fica de alguma forma achando que uma espécie de uma dependência em relação ao empregador, porque o empregador fala, olha, você não tem condição de trabalhar, você volta para o INSS, então obrigado, e fica nisso. Mas sem a baixa da carteira, ele não consegue um outro emprego não, também. Não, senhora, e fica nisso. Então, para se coloque as coisas nos eixos, é necessário ir ao dentista, para que o dentista põe baixa na carteira e pega os direitos dele. Nesse caso, dando esse exemplo, esses 2 anos que ele ficou sem salário. Sim, agora, existe um entendimento que depois de 6 meses na Justiça do Trabalho entende que ali houve uma culpa concorrente do empregado, depois de 6 meses, que ficou ainda sem nada a fazer, quando deveria, nesse prazo de 6 meses, já ter procurado a Justiça para resolver o problema. Então não espere. Não espere. Nunca. E também a gente fica sempre na dependência de quem vai julgar o caso, né? Teve alta do auxílio-doença, voltou para trabalhar, o patrão encaminha de novo, uma vez, tudo bem. Agora, na segunda, volta. Ou resolva essa situação, porque essa situação milita contra o operário, contra o trabalhador. O empregador não, o empregador já contratou um outro para trabalhar no lugar, enfim, né? Ou, outras vezes, a pessoa tem uma lesão na coluna, muito comum em carga e descarga, paleteiro, repositor de supermercado, tem uma lesão na coluna, e aquela é uma profissão humilde, né? O paleteiro, o repositor de supermercado, o patrão fala, bom, ele não tem mais condição de exercer essa profissão, contrata um outro, manda ele para o INSS. E fica nisso.
A lei Para sabe não disso. mandar embora e dar todos os direitos do trabalhador, manda para o INSS. Isso. Cruel, né? Mas acontece. Cruel, porque se não, no auxílio-doença não recebe o valor integral do salário. Acontece. Na volta, esse empregador já sabe que você não vai ser reabsorvido. Acontece. No próximo bloco, a gente já tem algumas perguntas que chegaram aqui. No próximo bloco, a gente maratona essas perguntas para ajudar quem está em casa nos assistindo e tem perguntas. A gente também vai discorrer mais sobre o auxílio acidente, saber como é possível pleitear esse benefício, se é possível, então, permanecer nessa empresa. Deu tudo certo, teve a alta do auxílio doença, voltou para o trabalho, mas agora você tem um problema que vai junto com você. Não é algo que a gente vai tratar para curar, é algo que a gente vai controlar. No próximo bloco, o doutor dá esse caminho aqui para nós. Até já. Muito. Nós estamos de volta hoje nesse bate-papo interessantíssimo sobre acidente de trabalho. Então, o conceito de acidente de trabalho, a emissão da CAT, o passo a passo, o famoso limbo. Olha, tem tantas perguntas chegando aqui para nós e eu convido para que você mande a sua também. O WhatsApp é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nosso convidado, o Dr. Márcio Coelho. Ele é advogado, especialista em previdência social e também em acidentes e lesões provocados pelo trabalho. Doutor, vou voltar já com as perguntinhas do público. Tem bastante perguntinha, elas são muito interessantes, sempre enriquecem o nosso bate-papo e assim a gente dá prioridade para as perguntas que chegam. Vamos saber qual é a primeira delas, então. Pergunta da Sônia, de Moema, Minas Gerais. Já sou aposentada. Ela te faz uma pergunta. Preciso assinar a carteira de trabalho no novo emprego para ficar assegurada caso aconteça algum acidente de trabalho? Sônia, como você é aposentada, não pode, a lei impede de receber aposentadoria mais o auxílio acidente. O termo final do auxílio acidente é a aposentadoria. Então, em relação a isso, você não precisa se preocupar, porque não existe a possibilidade de receber cumulativamente a aposentadoria e o auxílio acidente simultaneamente. Agora, pode mesmo sendo aposentada, ter um emprego com carteira assinada e precisa continuar vertendo contribuições. Não só pode, como deve. Perfeito. Não só pode, como deve, Perfeito. né? O empregador, o contrato de trabalho garante 13º, férias, fundo de garantia, isso o aposentado pode receber normalmente, sem problema nenhum. Agora, o senhor que trabalha nessa área, durante muito tempo a gente falou de uma pauta que se chama desaposentação e que agora não tem mais, não, né, isso foi para o cemitério. Não tem mais. Não, infelizmente mas foi ali, era um alívio, era uma chance, né? Uma esperança para o aposentado a pessoa que se aposentou e continuava contribuindo para rever, né? Às vezes, imagina, hoje a gente vive cada vez mais e aí se passava muito tempo aposentado e contribuindo, havia possibilidade aí dessa revisão e de aumentar, majorar, mas hoje não tem mais. Na verdade, foi um balde de água fria. Imagino. Nada mais justo que aquele aposentado que trabalha e contribui para o INSS pretenda que essas novas contribuições recalcule a aposentadoria dele. Eu acho que legítimo, absolutamente legítimo, transparente, cristalino. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa desaposentação não seria possível. O aposentado que trabalha registrado é descontado, contribui para o INSS a troco de nada. Ele já tem o benefício dele Isso. ali, né? Muita gente esperando ainda, estava esperando na época que isso foi balde de água fria. Mas nós temos uma outra revisão também importante que foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal. É a revisão da vida. Perfeito. E isto está valendo e interessa a todos os aposentados. Revisão da vida? Isso. E aí os aposentados, sempre quando fala de aposentado, tem sempre um ano de corte, assim, para quem já era aposentado ou quem já trabalhava no ano de tal. Para esse também ou não? É o seguinte, a revisão da vida é devida para aqueles que se aposentaram de 2013 a 2019.
13 e 19. 19. Tá. Neste período, quem foi aposentado pode ter direito à revisão da vida. A revisão da vida é o seguinte, todas as aposentadorias têm o tempo de contribuição, 30 anos, 35, enfim. Agora, o valor da aposentadoria é encontrado de 1994 para frente. Todas as contribuições feitas de 1994 para frente é que patrocinam o valor da aposentadoria. Alguém disse, mas por que não fazer essa revisão com todas as contribuições que a pessoa fez na vida? Aí o nome, revisão da vida. Esse recálculo pode determinar o aumento da aposentadoria, incluindo todas as contribuições, mesmo aquelas anteriores a 1994. Isso tem sido feito sempre com advogado ou é possível fazer administrativamente? Não. É com advogado. Não é que é o advogado. O INSS não vai dar isso, enfim, né? Eu lembro, sabe o que eu lembro, doutor? Teve uma época em que se falava que se tivesse tudo certinho, foi 2010, será? Não sei, fiz uma reportagem na época sobre esse assunto. Se tivesse tudo certinho, o INSS garantia ali a aposentadoria em 30 minutos. E aí, assim, as pessoas acharam que era ótimo, né? Logo a gente entendeu que não seria possível fazer nesse tempo. E os que saíram, depois precisaram da ajuda de advogado para rever, porque se aceita ali na hora e depois que você assinou, é uma confusão, né? Teve uma revisão que o INSS realmente concedeu para todos, só que com pagamentos anuais. Anuais, a perder de vista. A pessoa recebia esse direito, essa revisão, em 3, 4, 5 anos anuais. Quer dizer, então, agora, essa revisão da vida, não. Essa revisão da vida é viável. Eu convoco a todos os aposentados que se aposentaram entre 2013 a 2019, que procurem um advogado que remeterá o caso a um contador, e esse contador vai dizer especificamente se aquele segurado tem direito à revisão ou não. Então é legal fazer essa conta antes de entrar. Preliminarmente. Tá. Havendo direito à revisão, entrar na justiça. Tem prazo para entrar com essa revisão? Tá. Não. Quer dizer, de 2013 a 2019. Para quem se aposentou de 2013 Nesse período. a 2019, mas para quem ainda está pensando se vai entrar agora ou mais para o final do ano... Não, pode ser. Não tem problema. Você falou para procurar um advogado. Um advogado especialista em previdência? Sim. Porque o direito é muito amplo, né? Sim, a gente falou, você brincou do dentista, quando a gente tem um problema a gente vai no dentista, mas se é canal, é um endodontista. Ninguém gosta de ir no dentista, não é verdade? Se é uma questão estética, é o especialista em dentística, estética, enfim. Então, também tem a especialidade. Médicos de dentistas ninguém gosta. Eu incluía também os advogados nessa categoria, Perfeito. Né? Mas às vezes é necessário. Perfeito. E o advogado, aprendi aqui no Consulta ao Doutor, é o primeiro juiz da causa. Então, passa para você, e aí você também, se precisar da ajuda de um contador, do que precisar. Verifica a viabilidade. Verifica a viabilidade e aí entra com o processo. Assim como na medicina, não tem garantia, né? Nunca Olha, e sempre. A sinalização que o Supremo Tribunal deu é importante, porque ele sinalizou positivamente em relação a isso. Então, essa decisão suporta todos os processos que vêm no esteio dessa decisão. Quer dizer, não é uma coisa chutada. Mas sem ser nesse caso específico, quando a pessoa está pleiteando, enfim, coisas, né? Você tem a sua experiência e acredita que aquilo possa dar o resultado esperado, mas alinhar a expectativa nessa consulta com o advogado Vamos ao caso concreto da revisão da vida. Por favor. Tem que ser feito um cálculo de um contador. Perfeito. Eu mando a um contador, o contador recalcula a aposentadoria daquele segurado, né? E vai dizer, então, se existe a possibilidade, se é concreta ou não. Se for concreta, tem que entrar com o processo, porque senão o INSS dificilmente considerará essa revisão.
Muito legal. Agora, se você me permite, posso falar? Claro, claro. O auxílio acidente que nós estamos aqui conversando e um papo nosso tão interessante, foi estendido a todo e qualquer acidente, de qualquer natureza. Não importa se escorregou no banheiro, prática de esportes, trocando a lâmpada em casa. Todo acidente que resultar numa incapacidade parcial é coberto pelo auxílio acidente, desde que tenha um contrato de trabalho vigente no momento em que aconteceu o acidente. Mesmo que seja fora do trabalho. Sim, senhora. Olha a amplitude disso. Olha a amplitude que isso tem. Olha quantas pessoas poderiam se beneficiar com isso. Com certeza. Socialmente falando, isso é uma coisa relevante e importante a muitos que nos assistem. Sabe, qualquer tipo de acidente, prática de esporte, andando... Acidentes domésticos em casa. Escorregou no banheiro, no quintal, caiu da escada, enfim. Todos esses acidentes que resultam numa incapacidade parcial dão direito ao auxílio acidente. Que essa incapacidade não necessariamente deve atrapalhar a função da pessoa no trabalho. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Então muita gente tem direito Você a faz sabe, aí. doutor. Se eu estou te dizendo que existe 500 mil de acidentes do trabalho. Comunicados ainda. Comunicados. Imagine acidentes de qualquer natureza. O universo que é isso. A importância social disso que eu estou falando para você. Importantíssimo. E o benefício, ele é pago pelo INSS. Sim, não tem nada a ver com o patrão. Quem paga ou deixa de pagar é o INSS. Não tem nada a ver com o patrão. 50% do valor? A grosso modo, corresponde a metade do salário que a pessoa recebia quando sofreu o acidente. Tá. Contrato de trabalho anotado, tem um salário, sofreu um acidente, a grosso modo, metade disso. Vai acompanhar a pessoa mês a mês até o dia da aposentadoria. Quanto tempo falta para você se aposentar? Falta chão. Falta chão. Vamos dizer que falta 10, 15 anos, não sei. Eu estou falando aqui da possibilidade de alguém receber pelos próximos 10, 15 anos, metade do salário mês a mês. Mas ninguém sabe. O INSS não divulga. Perfeito. Fica nisso. E aí, você falou da aposentadoria, né? Hoje, se aposenta por idade, né? Depois, como que Não, sei. É tempo mais idade, pontos. Bom, o que já era complexo ficou pior ainda, né? Ficou mesmo. Ficou pior ainda. Nós temos hoje 3 modalidades de aposentadoria. A aposentadoria por idade, que é dada à pessoa com 15 anos de contribuição e 65 anos o homem e 62 a mulher. 15 anos, a mulher completou 62 anos. 15 anos, o homem completou 65 anos, se aposenta. Nós temos a aposentadoria por pontos. A mulher que tiver 32 anos de contribuição e atingir a idade que somando faz 90 pontos, está aposentada. O homem que ter 35 anos de contribuição e junto com a idade somar 100 pontos, está aposentado. E nós temos a aposentadoria por pedágio ainda. A aposentadoria por pedágio é a seguinte: em 2019, que é a reforma da Previdência, se a pessoa faltava 2 anos para a pessoa se aposentar, ela vai ter que pagar, o pedágio é de 50%. Em vez de 2 anos, paga 3, continua contribuindo. Se tem mais de 2 anos, é 100%, ou seja, o dobro do que faltava. É simples, né? Dá até aquela respirada assim, fundo, que é muita informação. É verdade. E o tempo mínimo após a reforma para se aposentar? 15 anos? Por idade. Por idade. 62 anos a mulher, 65 o homem. Mas tem um período mínimo de 15 anos de contribuição. Anos, isso, tá, 15 anos. 15 anos de contribuição. Para homem e para mulher, 15 anos, 62 anos para mulher, 65 para homem. Matou. Legal. Aquela respirada funda, porque é muita informação. Agora, verdade. Essa questão do pedágio termina esse ano? Não. O pedágio é assim. Hoje são 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Ano que vem aumenta. Aumenta, é 90 e não sei, 93, 92 e o homem 102.
E aí vai. Mas isso é aplicado para quem já estava mais pertinho ali da aposentadoria. É. Vai acabar, vai cessar. Vai chegar uma hora que vai parar. Olha, vai ter tantos pontos para o homem e tantos pontos para a mulher. Perfeito. Mas sempre partindo, 32 anos a mulher, esse ano, 32 anos a mulher, fechou 90 pontos com a idade, está aposentada, esse ano. O homem, 35 anos de contribuição. Fechou 100 pontos. Está aposentado. Completa com a idade. Legal. Simples, né? Super simples. Imagina. E olha, a gente fazia algumas suposições aqui quando não tinha ainda o texto, quando não havia acontecido ainda a reforma, né? E aí, de um dia para o outro, você imagina como foi concorrido. Ainda é, né? Muito complexo. É assim, só aqueles advogados que estão na área que dominam a matéria. Por isso porque que a gente requer falou da importância do estudo, especialista, né? requer estudo, requer coisa, porque o cidadão comum esquece. Esquece, porque ele não tem como saber de toda essa profusão. Já era complexo antes da reforma. Agora piorou, né? O que já era ruim piorou em matéria de compreensão. Está muito mais difícil. Com certeza. Mais uma perguntinha? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp para ajudar quem está em casa, tirar as dúvidas. Daniele, de Santo André, São Paulo. Vamos lá. No caso das tendinopatias por causa de esforços repetitivos, como conseguir a CAT se não foi um acidente? O médico não afasta nem a empresa muda de atividade. Obrigada, Daniele. Daniele, é o seguinte, se você tem um laudo dizendo que você tem uma tendinopatia, um laudo qualquer, que você vai se tratar, né? A dor é tanta que a pessoa não consegue trabalhar e vai se tratar. E aí pega um laudo dizendo que ela é portadora de uma tendinopatia. Se o empregador não houver resistência em afastar, porque a pessoa, às vezes, a dor é tanta que a pessoa tem que se afastar e, por auxílio-doença, ficar um pouco descansando para poder se recuperar. Se o empregador não emite a CAT, e muitas vezes não emite, poderá ela, no sindicato da categoria dela, solicitar a CAT, poderá também no Centro de Referência Social dos Trabalhadores emitir a CAT, que são entidades que a lei autoriza a emitir a CAT em substituição ao empregador. Legal. É bom saber disso, porque muitas vezes a pessoa tem aquela dorzinha bancária, né? Fica lá digitando, contando numerário e fica o dia todo lá, né? Não é normal um corpo humano ficar todos os dias, todos os anos. Uma hora dá. E com o trabalho remoto, minha visão, tá? Aumentou o tempo de trabalho e talvez tenha piorado a questão da ergonomia. Pode ser, porque hoje, quer dizer, hoje em dia, do jeito que está evoluindo a ciência, as relações do trabalho, é digitar, direto. Ó, o keyboard aqui, digitar direto, não importa o quê, mas está lá digitando. Faz diferença para algo que a gente está conversando aqui? Porque tem muitas empresas, empresa grande, você falou até de instituições bancárias, tem muita instituição bancária que tem médico no lugar. No próprio prédio ali você tem, mas precisa de um atendimento, o médico está ali. Tem fisioterapia, você pode seguir o seu tratamento da fisioterapia, já estou vendo já a feição do doutor aqui. Porque aí o funcionário fala, mas olha, a empresa está super preocupada com a nossa saúde e o bem-estar. Em contrapartida, a gente tem direito de marcar consulta, de realizar os nossos tratamentos e de que essas horas sejam abonadas com o documento ali de horas, atestado, enfim. Você está na empresa também, então você não pode ir fora porque a empresa te oferece tudo. Aí está preocupado com a saúde, não quer que o funcionário saia do trabalho ali além do que necessita. Faz alguma diferença para a justiça isso que eu falei aqui? Temos o convênio. O convênio é disponível, a parte de tratamento, né? Porque, como eu te falei, a dor chega a um ponto... Não tem como, né? Vai procurar um convênio. No convênio, geram-se documentos. Esses a respeito documentos podem comprovar. Sim, senhora. Tá. Muito legal. Está aprendendo. Esses documentos podem comprovar. Faz exame, guarda tudo. Quer dizer, nós temos aqui em São Paulo as varas de acidentes do trabalho.
Então, são juízes que conhecem profundamente essa matéria. Então, quando se enuncia que um digitador está com uma tendinopatia, é meio passo para se conceder o auxílio acidente, porque o resto o juiz já está, digamos assim, careca de saber o que é. É uma verdadeira epidemia entre os bancários, caixa de supermercado, repositores, linhas de produção e por aí. É uma epidemia. Funções e profissões você não faz ideia. A gente faz o exame admissional. Sim. Antes de começar o trabalho ali com a carteira assinada. Sim. Tem todo um trâmite para fazer. E aí, periodicamente, a gente tem o que se chama de exame periódico. Sim. Que está na lei, precisa fazer, Sim. tem ali, se faz exames mais elaborados, Sim. se faz uma coisa mais simples. Mas me chama a atenção essa questão que você falou aqui agora. A empresa pode tentar descobrir será que veio antes essa doença, depois? Os exames não são complexos assim. Exame admissional não parece algo tão Vamos falar um caso complicado. concreto. Você tem uma digitadora de um banco e apresenta uma tendinopatia, e ela está lá trabalhando há 3 anos, qual é a dúvida? Perfeito. Onde ela pegou aqui? Porque a pessoa não faz movimento repetitivo fora do ambiente de trabalho. Perfeito. Se o médico falou, isso se deveu ao movimento repetitivo, tá pronto. É ali. É ali. Ótimo. Acabou. O que falta mesmo, então, é essa... informação. É a informação que vai te tirar de um ponto e te colocar no outro. Isso. Né? E o benefício que a gente está falando do auxílio. A grande maioria não desconhece isso. A grande maioria desconhece. Outros pensam que é contra o empregador e tem receio, entendeu? Então, isso não é divulgado. Não interessa para o INSS divulgar isso, entendeu? Doutora, então... a gente tem sempre pergunta aqui e com crítica, né? Denise, passei na perícia. E aí, estou toda debilitada ou estou muito debilitado e o médico não me afastou, não me concedeu o auxílio. Aí você imagina, existe um passo anterior, que eu não sei se ele é essencial, mas que normalmente acontece, que você tem uns 15 dias de atestado médico que a empresa é que banca esse período de afastamento. E somente depois desse, se você precisar estender, que você faz a perícia. Isso. Denise, o médico não me afastou, mas aí não tem como voltar ao trabalho. Isso acontece muito. Isso acontece com uma quantidade impressionante de pessoas. Tanto a Justiça Federal está abarrotada de casos como esse, que o INSS resiste a conceder um auxílio-doença numa situação evidente, numa situação gritante, horrorosa. Muita documentação, eu não horrorosa, sabe? Ele não concede. Por quê? Qual é a visão do INSS? Dá alta, não dá nada, ou não deixa entrar e vamos aguardar. Aqueles que entrarem na justiça, nós vamos discutir. Aqueles que não entrarem, nós já ganhamos. Essa é a visão empresarial adotada pelo INSS nas avaliações. Não digo todas as avaliações. Sim. Não digo todas, mas é uma prática. Fora a dificuldade de marcar essa perícia, né? Fora a dificuldade. Aí o seu dia vai lá, tá em greve, né? Até teve um incentivo aí, não sei se foi durante a pandemia ou já num outro momento, que houve um incentivo para perícia, né? Então, um pagamento por perícia realizada que incentivava o médico a fazer mais perícia. Outro assunto bastante interessante são as doenças mentais provocadas pelo trabalho. O assédio moral. Olha, se você não trabalhar, eu vou te mandar embora. Você é uma incompetente. Você humilha a pessoa de tal forma que a pessoa desenvolve uma depressão. Mas aí é difícil você ter um exame, porque não é um osso quebrado, não é uma... Isso não dificulta quando é uma coisa mental? Não, é assim, ela tem um laudo que tem uma depressão. Sim. Normalmente, você vai para o convênio, o psicólogo, quando conversa e consegue extrair dela de onde vem aquela depressão. A pessoa falou, eu não aguento, começa a ter crise de choro e tudo mais. Outra é a síndrome de burnout também. Já ouviu falar? Sim, o esgotamento, o estresse pelo trabalho.
isso são doenças novas que a medicina, na verdade, elas sempre estiveram aqui. Perfeito. Mas a medicina agora está categorizando essas doenças e relacionando com o trabalho, entendeu? Isso é um campo enorme de pessoas que têm esse tipo, sofrem esse tipo de depressão, ou da síndrome de burnout, e fica por isso mesmo. Poderia receber o auxílio acidente. Poderia receber o auxílio? É uma doença do trabalho. Como não é? Se o perito ou o médico do convênio dizer, olha, está relacionado com o trabalho, e tem diagnóstico, eu já vi de médico dando síndrome de burnout. E não precisa ter passado por uma outra fase, um outro degrau, não tem que ter tido um afastamento de 15 dias ou tem? O afastamento seria bom, mas não é necessário, absolutamente necessário. Tá bom. Porque às vezes o INSS falha em fazer o diagnóstico, mas a justiça percebe, faz o diagnóstico e, no lugar do INSS, determina a concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente ou mesmo da aposentadoria. E o auxílio-doença, o auxílio-acidente, em nada impacta no contrato de trabalho da pessoa que está vigente ali. Ou, porque a gente sabe que tem algumas coisas que não impactam, mas a pessoa vai ficar mal vista, já entrou na justiça, conseguiu o auxílio acidente. Isso precisa ser falado, não é falado? Primeiro, isso aí é uma informação confidencial. Perfeito. Ela pertence ao trabalhador, o empregador não tem acesso a esse tipo de informação. Perfeito. Entendeu? Então a pessoa não precisa ficar com receio disso e afinal vai carregar uma sequela pelo resto da vida e ficar sem receber nada. Você acha isso justo? Não. Perfeito. Mais uma perguntinha do público. Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp e ajudar o maior número de pessoas possível. Ismael, aqui de São Paulo, sofreu um acidente no percurso sentido ao trabalho. Tem o direito de indenização? Obrigada, Ismael. Sim. O trajeto do trabalho para casa e da casa para o trabalho, os acidentes acontecidos no trajeto, são considerados acidente de trabalho, são equiparados a acidente de trabalho. No metrô, na correria do metrô, pisa no vão do metrô da estação, cai. A violência urbana, né, que está aí, né, e fazendo tantas vítimas, tudo isso é englobado no universo do acidente do trabalho e dá direito ao auxílio acidente. Emite a CAT. Sim. A CAT, ela é o documento que vai patrocinar ou vai ancorar todos os direitos decorrentes, muitas vezes resistidos por parte do empregador ou mesmo do INSS. Mas tendo a CAT, é um documento que ancora esses direitos. No auxílio acidente, não precisa de CAT. Ou precisa também? Não. A comunicação do acidente é que gera o auxílio acidente, né? Que pode facilitar, né? Perfeito. O auxílio acidente é um benefício. Perfeito. A comunicação do trabalho é o que gera ou facilita muito aquele empregado acidentado ou doente por causa do trabalho tenha direito ao auxílio acidente. Saiu do trabalho, você falou da violência urbana, aconteceu um fato muito ruim, comunica, né? Vai para o médico, tem um atestado para se recuperar, comunica à empresa e a empresa deve emitir a CAT. A empresa não emitindo, tem outra maneira de conseguir. Nos casos de acidente do trabalho, ou seja, acidente do trabalho, doença do trabalho, acidente de trajeto. Mas o acidente de qualquer natureza não precisa. Não precisa, tá. Qualquer coisa. Mas no trajeto de casa ao trabalho... trabalho... Descendo uma escada, tornozelo, o joelho, não ficou bom, né? As articulações e tal, não ficou bom. Dá direito ao auxílio acidente. Você não faz ideia do número de pessoas. Não faz ideia. Você falou de escada, banheiro, a gente sabe da importância, a equipe da limpeza molhou ali o chão, caiu alguma coisa, tem aquela plaquinha para colocar. Futebol. Perfeito. Então, os avisos são importantes. Então, nas escadas, de repente, um lembrete para que os funcionários não subam e desçam escadas mexendo no celular. Isso é ótimo que tenha.
faz parte aí de tentar aumentar essa segurança no dia a dia do trabalho, mas não é porque tem aviso que a empresa se exime da responsabilidade do acidente. Não, mas o auxílio acidente não é, é do INSS, não tem nada a ver. Agora, mesmo que o empregador falou, olha, mas você colocou a mão, foi uma distração, não devia ter feito isso, foi uma distração sua, mesmo assim terá direito ao auxílio acidente. Perfeito, ótimo. Por isso que a informação é tão importante, porque é fácil quando a gente não sabe, não tem a certeza, é fácil ir na conversa de alguém. É a repercussão, valor social do que nós estamos conversando aqui. A importância social disso aqui que nós estamos conversando. No próximo bloco tem mais participação do público. A gente conta com a sua pergunta através do nosso WhatsApp. A gente volta já. Nós estamos de volta hoje falando sobre acidente de trabalho. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Aproveita para enviar sua pergunta. Esse é o terceiro e último bloco, mas ainda dá tempo da sua participação. Nosso convidado é o Dr. Márcio Coelho, advogado especialista em previdência social e acidentes e lesões provocados pelo trabalho. Vamos de perguntinha do público? Vamos saber o que chegou para nós nesse período. Raquel, de Cachoeira, de Itapemirim, Espírito Santo, faz a perguntinha dela. Quem se acidenta no trajeto ao trabalho tem algum direito? Ela conta que levou um tombo no trajeto, isso afetou o tornozelo e o tendão. Obrigada, Raquel. Raquel, você tem direito sim. O acidente de trajeto ocorrido da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, tudo que acontecer de lesões nesse trajeto é considerado acidente de trabalho. E se sobreveio uma sequela que a incapacita parcialmente, você tem direito sim de receber o auxílio acidente de 50%, desde que você esteja trabalhando registrada no dia do acidente e possua documentos que atestem a ocorrência daquele acidente. Tem algum porém nessa questão do trajeto? Precisa estar indo direto do trabalho para casa, passou no mercado, buscou o filho? Não, aí desviou, já não é mais considerado acidente do trabalho, porém é o acidente de qualquer natureza. Perfeito, perfeito. Não deixa de existir, só não é um acidente de trabalho. Isso. Né? Legal. Sempre essa pergunta vem, então não é que não tem direito a nada quando acontece um acidente, você fez aquela pausa, desviou o trajeto, passou na escola do filho. Não é que não tem direito, só muda o nome. Muda o nome. Temos o acidente do trabalho e temos agora, a partir de 1995, a lei de acidentes sendo estendida para todo e qualquer acidente. E aí nós temos o acidente de qualquer natureza. E não mudou nada sobre isso com a reforma? Não. Não. Sabe por quê? Porque é ínfimo, ínfimo. Então, isso aí o governo não tem muito importante, não é financeiramente não importante. Não é tão impactante. Então, você que tem direito, já corre, busca, porque vai que tem uma outra reforma aí, com benefício concedido, é mais difícil de tirar, né? Sim, claro. Sim, perfeito. Claro. Mais perguntinha do público, vamos colocar na tela, as perguntas chegam pelo WhatsApp. O Rodrigo, de Dourados, Mato Grosso do Sul, faz a pergunta dele. Trabalhei numa empresa em 2019, onde sofri um acidente de trabalho. Os meus supervisores me indicaram a não denunciar o acidente de trabalho e apenas ir à empresa para bater o cartão de ponto. Quero saber se eu ainda posso fazer alguma coisa sobre esse acidente, porque eu fui demitido um tempo depois. Obrigada, Rodrigo. O desconhecimento é muito grande, né? Mas se você tiver prova desse acidente, porque às vezes o empregador nem é por mal, mas fala, olha, você fica em casa, eu pago o salário para você. Não precisa, fica em casa, você não vai para o auxílio-doença, eu te deixo, você pode ficar em casa, fica lá 1, 2 meses, eu pago o salário. Acontece. E nessa situação, quer dizer, houve até uma camaradagem, né? Porque o empregador pagou um salário em vez de dar o auxílio-doença, que o INSS é menor. Mas, nessa situação, se perde um pouco das provas que se precisa
para trazer a justiça para poder receber o auxílio acidente. Se ele tiver prova, e eu volto aqui a repetir, o que é importante? Laudos médicos que ele tratou, né? O tempo que ele ficou parado, porque muitas vezes a pessoa quando bate cartão ponto, para. De repente, no meio, sem bater a saída, e fica aquele dia sem bater a saída, e depois uma sequência de ausências no cartão ponto. Isso é um indicativo que sofreu alguma coisa ali, porque, né, ele entrou, não bateu a saída e a partir daí não voltou. São esses elementos que se pode construir um direito ao auxílio acidente de 50%. Afora a sequela, claro, né? Você falou de provas, então a passagem por um médico, registro, exame, remédios que tomou, um atestado aí que foi emitido, o cartão. É possível ter acesso ao cartão ponto, o juiz, né? Manda, tá. O juiz determina. Testemunha. Também. O circuito de câmeras que de repente registrou ali... Ali já é um pouco mais difícil, mas a testemunha é um colega de trabalho que presenciou, falou, não, eu vi, eu ajudei ele, acontece. Precisa ver que essa testemunha tenha também contrato de trabalho naquela mesma empresa e que esteja trabalhando naquele momento em que aconteceu o acidente. Esse depoimento é válido. Isso complica para o funcionário? Não. Porque é como eu falei, eu estou careca de falar, não é contra o empregador, é contra o INSS, não tem nada a ver com o empregador. Esse é um engano muito comum e faz as pessoas ficarem receosas, com receio de um revide por parte do empregador. Isso não existe, porque não é contra o patrão. Em obras, né? Então, quando você vai visitar aí uma construção, tem sempre ali quantos dias sem acidente de trabalho. É muito legal que se evite os acidentes de trabalho, que toda a manutenção seja feita, mas pelo que o doutor está falando, não tem um impacto ali para o empregador. Então, que dê essa assistência, que emita a CAT, não tem nada que vá depois, a menos que falte manutenção, que seja uma coisa de negligência, imprudência, imperícia. Mas aí sim, existe o receio do empregado falando, não, eu não quero mexer com ele porque eu quero o meu emprego. Normal, é compreensível, mas o auxílio acidente não tem nada a ver. Uma pena que as pessoas se confundam nessa hora. Então, ainda que você não tenha um afastamento longo, que vá te levar para o INSS, para o auxílio doença, não deixa de existir a possibilidade do benefício do auxílio acidente. Sim. Muito legal. Vou repetir aqui várias vezes, porque eu acho que isso é fundamental. Muita gente está assistindo a gente agora. E quando você abriu para a questão da saúde mental, quantas pessoas tem hoje as empresas são competitivas, né? Querem extrair o máximo de produção com o mínimo de pessoas, né? Essa é o raciocínio atual das empresas, né? O máximo de produção com o mínimo de pessoas. E aí, o empregado vira uma máquina, né? Com todas as consequências que isso traz, angústia, ansiedade por não perder o emprego, né? O emprego está difícil de conseguir, tem angústia, o patrão pressionando, aí caímos na síndrome de burnout, que nós acabamos de falar. Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber qual é a dúvida do Gelson, de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Me machuquei no trabalho há alguns anos e fiquei com sequelas no meu ombro. Tenho direito? Aí ele coloca aqui um termo que é aposentadoria com metade do valor que eu ganhava na época. A gente já bateu essa pergunta antes, né? A gente já deu uma olhadinha nela. Muita gente confunde, né, doutor, o termo aposentadoria com benefício. É muito comum, muito comum. Então não é aposentadoria. As pessoas conhecem auxílio-doença e aposentadoria, só. Falou auxílio acidente é grego. Recebeu alguma coisa do INSS é aposentadoria. Ou auxílio-doença. Ou auxílio-doença. Outro benefício não se... Isso. Auxílio-acidente é o grande desconhecido. Toda vez que a gente começa a falar em auxílio-acidente, nós estamos falando grego. Porque temos que explicar que não é só aposentadoria, que não é só auxílio-doença, mas existe um benefício intermediário à disposição do trabalhador acidentado
que é o auxílio acidente, que vai ajudar ele a pagar as contas do final do ano, do mês, as compras no supermercado, vai ajudar a pagar uma prestação, mas isso passa batido, infelizmente, de quem é a culpa. O INSS Acompanha o não 13º divulga. esse benefício? Oi? Acompanha o 13º esse benefício? Acompanha. É relevante, é socialmente relevante. Milhares de pessoas poderiam se beneficiar disso. A aposentadoria por invalidez é uma outra questão. É outro departamento. Mas eu quero entrar nele Vamos. aqui, porque tem muita gente que... mas doutor... E aí tem um termo que se usa, que é encostar. Tá, tô encostado, né? Aí você já sabe que tá ou no auxílio-doença ou tá aposentado pelo INSS. Queria que você comentasse um pouquinho por que algumas pessoas estão ali ávidas, esperando uma aposentadoria por invalidez, sendo que às vezes ela não faz jus à aposentadoria por invalidez, você pode fazer jus a esse benefício de 50%. Sim, existe uma expectativa muito grande, né? As aposentadorias por invalidez... o critério que se leva em conta é a incapacidade total. A pessoa não tem mais condições de trabalhar. Nada, zero. Então se concede a aposentadoria por invalidez. Mas há um meio termo, que a pessoa tem uma incapacidade não suficiente para se conceder o auxílio ou a aposentadoria, mas que bastaria para conceder o auxílio acidente e a pessoa não sabe. E olha, é pouco. Quer dizer, em termos, vamos supor, o trabalhador sofreu um acidente e o dedo mínimo paralisou. Mas isso é pouco, não é. Tenta empunhar um martelo sem esse dedo, você não consegue, não dá. Então, um alicate, todas essas ferramentas, e é isso, a população mais humilde usa essas ferramentas diariamente. Então, não é que o dedo não é porque é pequenininho, não tem importância. Você não consegue segurar uma faca sem esse dedo. Não dá, não dá. Então, há uma justificativa em ser dessa forma, porque não é de graça. Aquilo vai atrapalhar a pessoa, vai atrapalhar. Então, nada mais justo que receba o auxílio acidente. Situações ocasionadas, você falou de perda de membro, e aqui lembrei de diabetes, por exemplo. Tem gente que perde dedos, Sim. pés, até mesmo Você me permite aí? O pé todo, por favor. Tem o diabético, eu tenho casos assim. Muitas profissões tem que usar bota. E o pé diabético, com a bota, causa uma feridinha que culmina na amputação de um dedo. É um acidente de trabalho causado. O fato de a pessoa ser diabética não afasta o direito dele receber, em razão de uma bota ou de um calçado que ele tem que usar no trabalho, em função do trabalho dele, uma bota, que provoca uma ferida, e a ferida em pé diabético, você sabe que é complicado. Então pode acontecer o acidente de trabalho, nesse caso da bota, do calçado, quanto se no seu trabalho não é exigido assim, você não sofre exatamente por conta do diabetes, nada ali no ambiente de trabalho, mas havendo uma amputação, perda de membro, poderia entrar Sim. aqui com o acidente. Se houver alguma coisa que o trabalho interfira negativamente, ainda que de uma forma concorrente, para aquela incapacidade, dá direito. Perfeito. Dá direito. Mais perguntinha do público, vamos colocar na tela, as perguntas chegam pelo WhatsApp, participe você também. Como fez o Josué de Uberlândia, Minas Gerais. Sofri um acidente em 1980, onde tive várias complicações com esse acidente. Hoje tenho um problema de coluna que me impede de trabalhar. Consigo recorrer depois de tantos anos? Josué não fala que foi um acidente de trabalho, ele fala apenas que foi um acidente. Bom, em 1980 já não existia o acidente de qualquer natureza, que é de 95 para cá. Então, se for relacionado ao trabalho e se ele... Porque é como eu te falei, a pessoa bate o cartão ponto, de repente sente aquela dor, para de trabalhar, vai para o hospital e... O cartão ponto fica mostrando que aquele dia ele não bateu a saída, então há ali um indício de que alguma coisa aconteceu com ele. Pode também ser os laudos médicos, fichas de tratamento do hospital, tudo que ele puder trazer para formar
uma prova de que aquela lesão decorreu do acidente, não importa se foi em 1980, ele vai receber o auxílio acidente nos últimos 5 anos e até a data da aposentadoria dele. Se já for aposentado, não. Não. Não pode receber cumulativamente o auxílio acidente e a aposentadoria, ou um ou outro. Perfeito. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela. Aproveita para perguntar. William de Jacobina, na Bahia. Sofri um acidente de trabalho. Fiquei 2 anos sem receber nada. Meu patrão me instruiu que eu ficasse em casa. E quando eu me recuperei, voltei ao trabalho. Fui demitido. E o que posso fazer? Ele te pergunta. Fiquei com sequelas. Então, o William sofreu um acidente de trabalho, ficou 2 anos sem receber nada. O patrão orientou que ele ficasse em casa para se recuperar. Só que ele fez isso, quando ele se recuperou, voltou ao trabalho e foi demitido. O que fazer? Mais ou menos o que nós conversamos aqui, do patrão falar, olha, fica em casa, se recupera, não vou mandar você para o INSS. Muitas vezes, encobrindo uma ausência de contribuição que o empregador tinha que fazer e não fez. Então, fica em casa, eu te ajudo e tal, mas encobrindo uma eventual ausência de contribuição. Não estou falando para você que isso é normal, mas acontece. Então, havendo uma sequela, havendo prova desse acidente, em razão do trabalho que aconteceu, ele tem direito até a aposentadoria por invalidez, porque lesões na coluna realmente são de amargar, viu? É triste. Doutor, a gente sabe que existe muita gente de boa fé, empresas grandes, pequenas, né? Tem empresa que tem 1 funcionário, 2 só. E aí a pessoa realmente quer te ajudar, porque se você entra com o benefício do auxílio-doença, se você vai para o INSS, você fica desprovido ali de uma porcentagem do teu salário, né? E a pessoa fala, não, então recupera, fica em casa. Não pode fazer isso, então? Ou pode, desde que não deixe de emitir a CAT, desde que não deixe de dar o outro suporte? Poder pode, tá, mas é um caso excepcional, tá, né? Normalmente os empregadores não reagem dessa forma. Perfeito, perfeito. Há uma exceção de falar, olha, eu vou te pagar o salário em casa, porque lá no INSS você vai receber pouco, você vai ficar 4, 5 meses, aqui eu vou te ajudar, te dando, e acontece, embora seja raro. Mas isso não afasta a necessidade da comunicação do acidente. Por quê? Porque se aquele acidentado, amanhã ou depois, não se recuperar plenamente, terá ele direito ao auxílio acidente. Ou aposentadoria por invalidez. Ou aposentadoria. Ah, perfeito. Perfeito. Eu perguntei isso porque, por conta das reformas, tanto do direito do trabalho quanto da parte da Previdência, acaba que hoje pouco se fala dessa construção do bom relacionamento entre empregado e empregador, que eu sempre sustento que é chave, é a coluna vertebral ali, né, dessa estrutura. Se você tem um bom relacionamento, isso é construído no dia a dia. Isso acontece. Né? Tudo fica mais fácil e eu acredito sempre que essa deve ser sempre a primeira tentativa na conversa, né? Então, quer fazer? Pode fazer, mas faça o que tem que ser feito ali, da emissão da CAT, de dar esse suporte, vai para o INSS, o empregador quer complementar essa renda? Pode também, né? Não tem problema nenhum. Afasta, complementa a renda. São empregadores solidários. Você falou errado, não é o mais comum. Não é comum, mas tem também isso. Perfeito. Tem, às vezes eu vejo até o empregador liga e fala, olha, entrou, o que eu posso fazer? Eu falo, olha, emite a CAT, a comunicação, você vai ajudar ele e tal. Existe isso, mas é raro. Última perguntinha, a gente tem 1 minutinho, vamos a ela. Última pergunta da Alessandra aqui em São Paulo. Meu esposo está afastado desde junho de 2021 porque ele teve um 3º AVC trabalhando e foi devido ao nervoso no trabalho. No caso, ele recebe auxílio acidente ou auxílio doença? Ela te pergunta. Ele não pode se aposentar? Deixa eu ler o finalzinho, por favor, da pergunta. Ele não pode se aposentar já que está com sequelas do lado esquerdo. Obrigada, Alessandra. O AVC, ele tem múltiplos aspectos. Uma arritmia no coração pode levar a um AVC.
a pressão alta pode levar a um AVC, né? Então, seria precipitário de minha parte dizer que ele passou um nervoso e por isso teve o AVC. O AVC já estava lá, entendeu? Então, aí precisaria mais de uma intervenção médica para esclarecer esse ponto, porque o AVC tem múltiplas causas, né? Arritmia, pressão alta, quer dizer, N situações. Perfeito. Então, eu me abstenho de falar porque Perfeito. meu conhecimento médico não chega a tanto. Perfeito. Mas se tiver algo que possa suportar aí a ideia que a nossa telespectadora passou, são sempre... O laudo, olha, ele tem AVC, mas foi provocado pelo trabalho porque ele ficou nervoso. O que ele não pode é ficar desamparado. Sim. Né? Porque não, aconteceu. Se ele está contribuindo para o INSS, não vai ficar desamparado. Ele não está. Ele vai receber o auxílio-doença. Eu só não entendi por que ele não está recebendo o auxílio-doença, porque ela falou que estava encostado, né? Que ele falou alguma coisa assim. Ele deveria estar recebendo o auxílio-doença, porque AVC geralmente são casos graves. Agora, se ficou com uma hemiplegia, ficou com uma situação da perna ou do corpo, tem direito à aposentadoria por invalidez. De repente ele pode se aposentar por invalidez. Sim. Busca um advogado especialista na área da Previdência, que você vai ter a sua dúvida esclarecida. É importante ter mais robustez aí na informação, né? Sim. Para passar a informação, a gente dá sempre a orientação, nossos convidados excelentes, orientação mais geral. Vou deixar o Instagram do doutor, que é @advmcoelho. ADVM Coelho. Doutor, volte outras vezes. Adorei bater esse papo e aprender com você. Obrigada. Denise, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que isso possa ter ajudado a muitas pessoas que nos assistem e eu já ficaria contente com isso. Com certeza. Obrigada, viu? Bom fim de tarde, boa semana para nós. Obrigada a você que escolheu começar com tudo essa segunda-feira. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.